a teologia prática, a teologia dogmática e a teologia exegética, esses campos da teologia são campos que estudam cada uma dentro da sua visão, mas a teologia sistemática, dentro da sua argumentação, mas a teologia sistemática, ela é muito importante. Então, quando se fala em escatologia, aqui na minha introdução, esse estudo que eu vou apresentar hoje faz parte exatamente do ramo da teologia sistemática. Porém, vamos estudar essa disciplina como nós estudamos as outras 10 disciplinas separadamente ou independentemente aqui, tá bom? Aqui como fizemos as demais, que ela com essa terminologia escatologia, o que vem a ser, significa o que vamos tratar, né? Por exemplo, o termo escatologia vem do vocábulo grego escato, que significa últimos, e logia provém também do grego, que significa estudo ou tratado. Escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos e principalmente relacionados a Deus e ao homem. Então, nestes últimos dias, o Espírito Santo tem despertado uma consciência escatológica das pessoas em relação ao que está acontecendo no Brasil e no mundo com a pandemia, em relação à sua vinda e fazendo as pessoas que não amavam, que não aguardavam a sua vinda, a manifestação da glória do nosso grande Deus, através desses fatos, voltaram a clamar pela vinda do Senhor Jesus Cristo, tá ok? Então, eu mesmo, como a grande maioria de vocês, percebemos isso por causa dos acontecimentos, porque tudo que acontece sobre o fim é importante. Então, percebemos através da história da igreja cristã que o debate desta doutrina cristã da escatologia sempre foi debatido. Nos primeiros 5 séculos foram debatidos as doutrinas acerca da divindade de Cristo pelos pais da igreja. E isso desde o tempo passado, desde da antiguidade, vem sendo discutido sobre esses assuntos. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nos primeiros séculos foram debatidos sobre esse assunto. A necessidade das pessoas entenderem o verbo, de entender a questão da encarnação do verbo, de entenderem sobre Jesus Cristo e assim sucessivamente. E hoje, em pleno século XXI, em meio ao que está acontecendo, nós estamos agora debatendo e discutindo sobre a doutrina de Cristo, sobre a doutrina da volta de Cristo, tá bom? Então é muito importante em momento de conflitos que estamos vivendo hoje. Então eu quero chamar a sua atenção para esta importante aula de hoje. E hoje vamos tratar desses assuntos com detalhes. Eu quero colocar o máximo de informação possível aqui para vocês. Inclusive vou colocar aqui já o termo, significado do termo aqui para vocês. Vocês sabem que os participantes vão entrando e depois eu abro um espaço para cada um, tá bom? E isso para mim é muito importante. Então, quando se fala de se dar uma oportunidade para que as pessoas falem, ou quando se fala em dar uma oportunidade para as pessoas falarem sobre Cristo, as pessoas antigamente, antes dessa pandemia, não davam tanta ênfase a este assunto, mas hoje, depois de tudo isso despertou a igreja para tal assunto, tá bom? Então, hoje, todo mundo está falando de escatologia, todo mundo está falando sobre escatologia, sobre o fim do mundo, mas eu quero tratar sobre escatologia
dentro de uma visão tranquila, dentro de uma revelação divina, dentro de sem nenhum sensacionalismo e dentro de uma visão mais arminiana, principalmente, tá bom? Então eu quero poder tratar com vocês, porque a escatologia fala da vinda de Jesus. Então eu quero até dizer para vocês que esses pontos sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda de Jesus, todo mundo concorda que Jesus vai voltar. Então esses são os textos textos base sobre a volta de Cristo, tá bom? Quando se fala de escatologia, esses são os pontos de concordância, tá bom? Então, quando se fala de escatologia, de volta de Cristo, a volta repentina, todo mundo, de alguma forma, sabe que Jesus vai voltar. O problema nas teorias é que cada um, tem uns que acreditam que ele volta depois da grande tribulação, outros no meio da grande tribulação, outros antes da grande tribulação, outros no meio do milênio, outros depois do milênio. Gente acreditando, as pessoas acreditam em muita coisa, e é o que eu quero poder tratar com vocês aqui, com muita tranquilidade, tá, gente? Por quê? Escatologia, eu estudei um pouco de escatologia no início, e li muito sobre escatologia, e eu acabei não entendendo nada, porque era sobre a volta de Cristo, é um assunto de importância nas Escrituras, é um assunto que o livro de Apocalipse ele trata muito bem esse assunto da volta de Cristo. Então é um livro simbólico. Então eu quero poder tratar com vocês da melhor forma possível. Agora, deixe-me falar com vocês esse ponto. Quando se fala por exemplo, quando se fala na questão da escatologia, um dos fatos da escatologia que me deixa um pouco preocupado em relação a isso, principalmente hoje, eu sei que os pais da igreja, todo mundo discutiu esses assuntos de escatologia, mas a questão hermenêutica do assunto, a interpretação da escatologia, ela é problemática, porque você encontra os amilenistas, você encontra os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Então, a interpretação hermenêutica, deixa eu até colocar aqui para vocês, ela tem sido um problemão, né? Em algumas igrejas, em algumas denominações. Aí, quando você automaticamente tem um problema de interpretação, obviamente você vai aplicar a interpretação de uma forma errada. Então, a hermenêutica ela tem sido um problema, e a hermenêutica é a forma correta de você extrair do texto e aplicar o que o verdadeiro texto quer dizer. Então, como interpretar os fatos históricos, as profecias, e não tornar elas uma heresia. Então, para mim, esse assunto ele é de grande relevância, porque a hermenêutica sagrada hoje, a interpretação hermenêutica dos textos sobre o arrebatamento, a hermenêutica sobre a escatologia, quando cada denominação tem um conceito hermenêutico em pleno século XXI. O que se faz com os textos? Não pode acontecer nada, não pode acontecer uma história, não pode aparecer nada que a gente associa. Tudo está associado. Mas quando se fala da questão bíblica, nós temos que ter muitos pés no chão. Por quê? Porque não dá para interpretar a escatologia, principalmente o livro do Apocalipse, é muito símbolo. Então a hermenêutica tem que ser bem aplicada, né? Então a hermenêutica ela tem que ser bem aplicada. Senão, essa interpretação, ela sendo errada, obviamente, que vamos fazer um furo gigantesco na questão da aplicação, no ensinamento, e nós seremos julgados por este ensinamento errôneo. Uma prova disso é quando você lê Tiago, vou colocar aqui Tiago, capítulo 3. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver essa tradução. Então, capítulo 3, versículo 1. NTHL.
nessa versão aqui. Porque às vezes nós queremos ser mestres, mas esquecemos da importância da interpretação. Olha, vamos ler esse texto, tá bom? Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. Ó, o que a versão diz? Pois vocês sabem que nós, ou seja, mestres, que os mestres, os que ensinam, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Olha isso daqui. Eu tinha lido esse texto? Com mais rigor. Deixa eu colocar aqui. Esse rigor aqui é o rigor pelos ensinos errados. Todo esse, para você que é professor, que me acompanha agora, está estudando comigo, isso aqui é muito sério, porque a primeira vez que eu entendi esse texto, ele me deixou preocupado, muito preocupado em relação a ensinar as escrituras. Seremos julgados com mais rigor. Cadê aqui os... E hoje, mais rigor do que os outros, ou seja, de quem não é mestre, de quem não anda ensinando. Isso são pastores, mestres, ensinadores que estão na igreja. Olha a importância da homilética dentro da interpretação da escatologia para uma aplicação de uma escatologia saudável, palpável, longe de heresias. Aí ele fala uma palavra aqui, ó. Todos nós sempre cometemos erros de interpretação, principalmente. Aí ele faz uma indagação. Quem não comete nenhum erro no que diz a uma pessoa, quem que diz é uma pessoa madura. Olha, capaz de controlar todo o seu corpo. E o restante do texto, todos vocês conhecem a história desse, tá? Então, quando se fala na interpretação, olha a preocupação em relação à interpretação das visões escatológicas. Então isso é muito preocupante para qualquer... Olha, quando eu falo assim, preocupante porque estudar a Bíblia nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Às vezes nós fazemos vídeos e dizemos, a Bíblia é fácil. Quando se fala, partindo de um pressuposto da sua autoridade suprema, das dificuldades de interpretação das linguagens, do tempo, da dificuldade que você, depois que adquire com o tempo essa experiência de interpretação de texto, de exemplos bíblicos, de estudos bíblicos, você começa a entender que a Bíblia ela tem que tomar muito cuidado da forma que ela é estudada em cada ponto específico, em cada assunto, tá bom? Então, aí eu não estou falando... Aí, depois depois da hermenêutica, da falha da hermenêutica na visão de muitos, aí entra também a questão da exegese para interpretar os textos. Então, eu preciso de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese para poder fazer uma boa explicação ou um bom esclarecimento sobre essa importante doutrina que é a doutrina das últimas coisas, ou é a doutrina dos acontecimentos. Então, a exegese bíblica, que nós vamos estudar aqui até a semana que vem, esse assunto, deixa eu colocar aqui para vocês. A exegese bíblica, ela é importantíssima para o esclarecimento dos textos originais, principalmente no original hebraico, a exegese no grego, para você poder fazer uma aplicação certa, pelo menos uma noção do conhecimento, tá bom? Então, essa disciplina, ela requer isso dos estudantes, tá bom? Porque, por exemplo, Roberta, eu tiro por mim, eu estudei muito escatologia no início da minha fé e não entendi muito. Eu li muito o livro do Apocalipse, relia, e o livro continuava obscuro, fechado para mim, e eu continuava sem entender. Eu falo com os meus filhos a prática que nós temos de leitura da Bíblia, principalmente, mas eu lia porque eu achava que o estudo escatológico, o estudo bíblico, principalmente escatológico, eu adquiriria esse conhecimento em uma constante leitura
Escritura. Então eu li a Bíblia não, o livro do Apocalipse no início da minha fé, mais de 15 vezes, acho que mais de 20 vezes na época. Eu lia, relia, que eu queria gravar os 22 capítulos. Eu gravei e, na época, não entendi. Foi com o passar do tempo, aplicando devagar, com a experiência, com a maturidade, a exegese bíblica, né? De uma forma minuciosa, as palavras do texto, foi me ajudando. Aí eu entendi que, quando se fala de escatologia bíblica, não existia só a exegese pentecostal, no que eu acreditava. Não só existia uma visão escatológica sobre o fim. Para mim, os melhores eram os pentecostais ou eram os arminianos. Foi aí que eu entendi uma coisa, tá? Foi aí que eu entendi que existia a exegese rabínica, a forma que os judeus interpretam a Bíblia ao pé da letra, que era muito importante. A exegese protestante, que era dentro da minha visão, tá? De uma igreja, aquilo que nós herdamos mais da igreja primitiva, essa visão mais protestante das escrituras, né? Das escrituras sagradas. Aí eu entendo que tem uma visão sobre o fim, aí tem as separações. Aí eu comecei a entender e a estudar que também tinha a exegese católica. Então deixa eu até colocar elas aqui, porque aí melhora para vocês ainda. Aí, colocar elas aqui para vocês e melhora ainda mais ainda. Deus abençoe de uma forma toda especial. Então, exegese rabínica. Aí eu entendi que tinha a exegese protestante. Eu entendi que tinha a exegese católica, que a visão sobre o fim, como que a Igreja Católica tinha essa visão. A visão católica, a exegese bíblica de procedimentos, que é a questão da exegese estrutural, que exatamente essa é muito importante, que é a exegese essa doutrina que sustenta o significado do texto bíblico, além do processo de escritura, de escrita do texto bíblico, do processo da intenção do autor, né? Das intenções do autor. Essa é muito boa, tá bom? Também a exegese dentro da gramática, e quando você vai estudar isso, eu só vou comentar que é importantíssimo, os princípios da interpretação bíblica, a exegese teológica, os princípios da interpretação bíblica, que tem os parâmetros também das doutrinas. Então, eu vou falar isso esses aqui eu vou falar na aula de exegese, tá bom? Para você estudar mais detalhes aqui, você vai ver a importância da exegese dentro da escatologia bíblica, tá bom? Então, baseado em todas essas metodologias de ensino, aí vem os métodos de interpretação, os métodos, eu estou falando de escatologia. Depois, todas essas metodologias aplicam uma visão sobre a doutrina do fim do mundo. Aí entra os métodos alegóricos, os perigos do método alegórico, aí porque o perigo da simbologia, de você interpretar mal, o perigo de você interpretar o método literal e simbólico, o perigo de você não entender quando aquela passagem ela é literal. Cuidado quando você interpreta o símbolo e o símbolo ele é uma alegoria, ou o símbolo é símbolo, ou o símbolo não é literal. Então, a escatologia, quando ela tem que ser bem analisada e estudada com muita responsabilidade. Eu mesmo, quando se fala de escatologia, eu respeito mais a quem está falando em relação ao respeito que ele deve ter com as pessoas que vão ouvir, com os alunos, do que com tudo. Porque se você não tiver respeito, se eu for ter que falar tudo que eu já li, tudo que eu sei, a escatologia vira uma bagunça na cabeça das pessoas. Então, eu pego um livro que é cheio de alegoria, que é cheio de simbologia, e aplico interpretações que viram um estudo de mais de heresia do que tudo, tá bom? Então, isso é só para começar a questão doutrinária, tá? Então, aqui é só para a gente começar esses argumentos antes de começar qualquer argumento, tá bom?
Então, existe visões a esse respeito sobre existe uma ordem, eu vou colocar aqui para vocês, que é uma ordem, podemos dizer assim, dos acontecimentos dentro de uma visão. Vou colocar aqui para vocês. Para se entender bem escatologia, eu vou colocar uma ordem aqui, tá bom? Eventos escatológicos. Eu vou colocar uma ordem dentro de uma visão, dentro de uma linha pré-milenista e pré-tribulacionista, tá bom? Então, seria mais ou menos esses acontecimentos. Olha a importância de como você, como eu, ou você, qualquer um, se esses acontecimentos não estão em ordem, como nós vamos estudar esses eventos? Deixa eu colocar a letra 16, o tamanho 16 para ficar ótimo. Opa, não, 116, não, 16, tá bom? Então, seria esses acontecimentos aqui, dentro de uma visão, dentro de uma linha pré-milenista e pré-tribulacionista. Vamos ver como funcionaria os eventos. Primeiro, o rapto da igreja, que é chamado de arrebatamento. Primeiro, o rapto da igreja, o arrebatamento. Segundo, o julgamento da igreja no tribunal de Cristo. Terceiro, as bodas do Cordeiro. Quarto, a retirada daqueles que restringem o pecado. Quinto, o surgimento do anticristo no cenário mundial. Surgimento do falso profeta, surgimento, o pacto de 7 anos do anticristo, o juízo dos céus sobre os 7 selos, Apocalipse 6, as 2 testemunhas e suas missões nos 3 anos e meio, os 144 mil judeus salvos em Israel, o anticristo no bloco das 10 nações, a falsa igreja mundial, a pregação do evangelho do reino, Gog e Magog invadem Israel, a igreja falsa mundial destruída pelo anticristo, os judeus serão martirizados, juízo sobre a terra e sobre as 7 trombetas. Israelitas fiéis fugirão para os montes. O juízo sobre a terra, sobre as 7 taças. 12º, a quase destruição de Israel. Eventos geofísicos. Judeus, julgamento das nações viventes. A derrota, 25º, olha só. A derrota do anticristo, do falso profeta. O renascimento judaico. Satanás aprisionado. 28º, o reino milenar de Cristo. Final da carreira de Satanás. O juízo final. O juízo do grande trono branco. 31º, novos céus e nova terra. Então, eu falo uma coisa para vocês. Imagina só você na ansiedade de querer aprender tudo de uma vez, sendo que as coisas não é tão simples assim, não. Então, por isso que tudo precisa de um professor para se aprender assuntos como essa ordem colocada. Tá bom? Então, quando eu vejo algumas pessoas precipitadas, quando eu vejo algumas pessoas discutindo esse assunto com precipitação, é preocupante, porque você não adquire conhecimento de escatologia de uma hora para outra. Tenha paciência que o conhecimento vai chegar, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Quando você desejar esse material, eu vou deixar ele bem rico hoje, tá, gente? Não que os outros não sejam, mas eu vou deixar um material bem rico aqui para vocês, para depois vocês entrarem no grupo e estar baixando no grupo do Telegram, tá bom? Quem não é ainda, é só você, quem não faz parte do grupo, é só você entrar, que lá nós colocamos os nossos materiais aqui, tá bom? E aí, dá pra gente começar a nossa aula? Então, depois de tudo que eu apresentei aqui, depois de tudo não, depois só de alguns pontos para que se possa entender melhor a escatologia bíblica, tá? Então, eu estou falando de um assunto de extrema importância, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês a introdução, eu vou colocar um pouco aqui da introdução, da minha introdução, tá? Porque
agora, depois que eu estou preparando vocês para a aula, e eu sei que vocês com certeza me entendem com muita clareza, vão saber da importância dessa disciplina, tá? E também da importância literal de se estudar esse assunto com muita responsabilidade. Deixa eu colocar ela aqui. Essa aqui vai para cá. Essa aqui que eu estou montando é a que vai ficar com vocês, tá bom? Então agora nós podemos conversar, porque nós já temos o amadurecimento sobre este assunto. Nós já temos o amadurecimento sobre a importância da maturidade para se estudar a escatologia. Por isso que quando você estuda a escatologia, ela está na última disciplina da sistematização. E daqui a pouco nós vamos colocar umas matemáticas aqui e eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Bom, vamos aqui. Eu quero aqui abrir aqui alguns minutos falando sobre a volta de Cristo. Aqui eu vou abrir o espaço para alguns de vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu tomar aqui meu... Isso aqui não é café não, tá, gente? Isso aqui é um xaropezinho que ele tira pigarro para quem fala muito, mas só um pouquinho e ele ajuda. Eu vou explicar esse detalhezinho nas aulas de oratória. Deus abençoe a todos os irmãos. Minha fé, este assunto é muito interessante sobre escatologia. Aurélio, a intemperança, a negligência na linguagem é o início de Tiago, é isso mesmo. Deus abençoe a todos, muito obrigado, amém. Obrigado. Depois tem muita coisa aqui. Depois vocês vão estar acompanhando, eu pego um frasco e mostro para vocês. Então ele trabalha gripe, resfriado, ajuda na garganta, tá bom? Então eu tomo só um pouquinho, mas depois na realidade ele é chamado de xarope da vovó, tá bom? Tem muita coisa, natural. Bom, agora podemos tratar um assunto super importante que existe as alianças, né, que Deus fez e eu vou falar primeiro sobre as alianças, vou mostrar aqui para vocês e depois eu vou entrar e vou falar sobre as 7 dispensações antes de começar. Existe um quadro muito bonito que eu acho que mostra muito, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Deixa eu ver. Quadro as 7 dispensações. Deixa eu ver aqui. Imagem das 7. Seria esse quadro aqui. Ele retrata muito bem a grande tribulação. E não somente isso, mas ele retrata... A qualidade desse não tá boa. Deixa eu ver. Bom, esse não tá com imagem muito boa. Deixa eu ver se eu acho um com imagem melhor. Esse quadro para mim é sensacional. Vamos ver aqui. Ver se eu acho que tá bacana. Achei com uma qualidade melhor para deixar aí para vocês baixarem. Eu acho que está melhor. Bom, esse é o plano divino, quadro do plano divino através dos séculos. Então, eu vou com a minha visão escatológica, ela é dispensacionalista. E uma das visões, e tem uma outra visão, que é a visão tradicional presbiteriana, principalmente reformada, que é a visão aliancista, tá? E que no final, quando você vai vir no desenrolar, só muda os nomes, tá bom? Eu vou falar sobre as alianças, mas vou explicar esse mapa. A aula de hoje, na realidade, é esse mapa aqui. A aula de hoje é esse mapa aqui. Esse mapa é a aula de hoje, tá bom? Então, desde da queda de Lúcifer até o eterno passado, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, época da lei, aqui a graça, tá bom? Calvário, aqui tem a igreja, o arrebatamento da igreja, os mortos, o inferno, olha, a grande tribulação, as trombetas aqui toda a ordem dos acontecimentos, segunda vinda de Cristo, enfim. Esse é um mapa que nós vamos tratar aqui, tá bom? Então, hoje o assunto é muito bacana.
é um assunto que vale a pena ser tratado. É um assunto que vale a pena ser discutido, é um assunto que vale a pena ser narrado, tá bom? E eu quero poder compartilhar com todos vocês, tá bom? Quando se fala em, deixa eu mostrar aqui para vocês, as 4 alianças escatológicas, eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Que é a aliança, isso é muito importante. Eu já vou colocar todas aqui para vocês, pronto. E depois já falo sobre as 7 dispensações, tá bom? Deixa eu ver se está todo mundo com 16 de tamanho. Aqui. Deixa eu deixar pronto aqui para vocês, tá? Pronto. Opa, vou deixar pronto aqui para vocês. Ótimo. Não é muito assunto, eu quero deixar esse assunto bem recheado para todos vocês. Bom, ótimo, ok, ótimo. As 4 alianças escatológicas. Isso é muito importante, tá, gente? Por exemplo, nós temos aqui a aliança abraâmica, segundo, a aliança palestinística, a aliança davídica e a aliança e a nova aliança. Aqui nós temos a dispensação abraâmica, tá bom? E primeiro dos 4 grandes alianças feitas por Deus com Israel foi a aliança abraâmica. E essa aliança, essa aliança é considerada como uma aliança básica para o plano de aliança. Aliança firmada com Abraão em Gênesis capítulo 12:1. Formar ele uma grande nação. Que o nome de Abraão será grande, dele sairia uma grande nação, Isaac, Jacó, etc. Ele será uma grande bênção e nela todas as famílias serão abençoadas, os gentios convertidos. Abraão e sua semente será dada à Palestina como herança perpétua. A sua semente será como o pó da terra. Ele será pai de muitas nações. A aliança será eterna, tá bom? A aliança original é dada a Abraão em Gênesis 2:12. Seria um pai de grandes nações. Essa seria a primeira. Segunda, a Palestina, tá bom? Em Deuteronômio. Essa aliança é muito importante, olha só. Analisando esta passagem, percebemos que há 7 características neste plano. Por exemplo, a nação será tirada da terra por causa da sua infidelidade. Haverá um arrependimento futuro de Israel. O Messias retornará. Israel será reintegrado à terra. E Israel será convertido como nação. Os inimigos de Israel serão julgados e a nação receberá então a bênção completa. Esta é a aliança que exerce grande influência, tá bom? Essa próxima aliança, a aliança terceira, é a aliança Davídica. Deus faz a Davi. A promessa feita a Davi é apresentada em 2 Samuel 7:12-6. As características essenciais dessa aliança no campo escatológico estão implícitas em 3 palavras. Aqui, casa, reino, trono. Casa de Davi, casa de Davi, casa, reino e trono. Casa, reino e trono. Casa de Davi, sem dúvida, faz referência à posterioridade davídica, tá? E seus descendentes físicos. Jamais serão mortos ou substituídos completamente por outra família. A linhagem de Davi será sempre a família real. Sensacional. E a outra é o trono, com o trono. Casa, reino e trono. É evidente que indica um trono, né? Que indica um trono material, mas a questão da dignidade do poder, que era um soberano no supremo de Davi como rei, né? O direito de reinar para sempre pertenceu a esta descendência, a descendência de Davi. E o terceiro reino que é reino, refere-se ao reino político de Davi sobre Israel. A expressão para sempre significa a autoridade de Davi e o reino ou o governo de Davi sobre Israel. Jamais serão tomadas de posterioridade. Davi. Isso aqui o direito de governar jamais será transferido a outra família, a casa de Davi, filho de Davi. Jesus mesmo falou sobre isso. Jesus, o filho de Davi, deve voltar sobre este. A nova aliança, tá bom? Então aqui na nova aliança, na realidade, nós encontramos a nova aliança prometida a Israel, declarada em Jeremias 31:34, as seguintes posições para Israel da nova aliança, né? A serem cumpridas no milênio.
são encontradas no Antigo Testamento. Vamos ver quais são. Primeiro, uma aliança de graça incondicional baseada nos juramentos de Deus. Ok. Uma aliança eterna baseada na graça. Uma nova aliança. A nova aliança promete uma mente e um coração renovado, a habitação do Espírito Santo, o ministério de ensino do Espírito Santo será manifesto. O santuário será construído em Jerusalém, pois está escrito: porém um santuário no meio deles para sempre. Também as guerras cessarão e paz reinará. Essas 4 alianças são incondicionais e eternas. Quando as analisamos, encontramos 7 principais características que determinam elas. Aqui, ó. Uma nação para sempre, uma terra para sempre, um reino para sempre, um trono para sempre, um reino para sempre e uma nova aliança, bênção permanente. Bom, esses assuntos aqui eu vou entrar já em outros pontos, tá bom? E vou deixar esses pontos apenas e vamos falar sobre período dispensacional ou dispensações. Vamos falar sobre, antes de entrarmos na teoria do arrebatamento, sobre a questão do arrebatamento em si, vamos falar um pouco quero mostrar um pouco para vocês, conversar, eu já vou abrir um pouco de espaço para vocês sobre a questão das 7 dispensações. Agora, mostrei as alianças, os pactos eternos, agora vamos para as 7 dispensações. Nesse assunto aqui, tem gente que morre e não aceita. Eu vou colocar elas em um tamanho melhor para trabalhar, que são as 7 dispensações. O que vem a ser as 7 dispensações, o que significa as 7 dispensações. Vamos lá, Deus abençoe todos os ouvintes, todos que estão assistindo. Agora vamos entrar num assunto que como eu posso dizer, eu estou aqui preparando vocês para poder tratarmos esse assunto tão importante. Esses assuntos, vamos ver. Deus abençoe, Ministério e Fé, é isso mesmo. Texto sempre fora de contexto se torna pretexto. Obrigado. Deus abençoe. O uso de versículos isolados também sempre vão dar problemas. Agora, o que vem a ser escatologia, né? E o que vem a ser as 7 dispensações? São tantas teorias sobre a volta de Cristo, né? Que Cristo poderá vir a qualquer momento. Ele vai voltar. Agora, a teoria das 7 dispensações, essa que nós vamos tratar aqui, é a teoria baseada principalmente no credo das Assembleias de Deus. Então vamos para o que nos interessa. Então, o que é dispensação? Então, dispensação. O que é dispensação? Deixa eu ver aqui. Bom, no estudo introdutório escatológico bíblico é necessário falar sobre os últimos acontecimentos, como também relembrar do passado como do ponto de partida para entendermos o presente e o futuro, tá? Está se aproximando. O passado já foi presente e futuro. O presente será passado, mas o futuro será presente e depois passado. Então, para entender bem a questão da escatologia, para entender bem a escatologia, o futuro, precisa se entender bem o passado, né? Porque o passado um dia foi presente e um dia foi futuro, e tudo vai passar. Então, por isso a importância de estudarmos um pouco também o passado. Então, aí a importância de estudarmos a questão de dispensação, que é dispensação. Então, dispensação é um período de tempo durante o qual os homens são provados a respeito da obediência acerca das revelações da vontade de Deus, Scofield. Ou seja, a dispensação é um período de oportunidade que Deus concedeu ao homem através de toda a sua história sobre a Terra. Estes períodos foram divididos pelos teólogos em 7. É o que nós iremos aqui apresentar a vocês e que eu mostrei aqui neste belíssimo quadro dispensacional, tá bom? Isso aqui numa aula presencial, gente, é a coisa mais linda do mundo.
Porque a maioria das pessoas olham esse quadro e não entendem nada. E fala, como é que vem isso aqui? E depois que você começa a explicar cada parte do quadro, se torna mais fácil. Então, vamos para a primeira dispensação, tá bom? Dispensação da inocência. Dispensação da inocência daqui, ó. Seria essa daqui, tá bom? Seria essa daqui. Ok? Aqui nós temos a dispensação da inocência. Essa dispensação durou cerca da criação do homem, Gênesis 2:7, até a sua consequência, a expulsão do Jardim do Éden. Consequente expulsão do Jardim do Éden, Gênesis 3:23-24. Neste período, o homem viveu feliz no paraíso, ele estava no estado de inocência. Tá? Então, o tempo de duração deste período dispensacional, esse período dele ter sido provado, foi muitos anos. Não tem como comprovar nem início, mas tem uma prévia do final, tá bom? O homem falhou nessa dispensação e deixou de ser inocente, passando a viver pela consciência. Agora, o grande sinal escatológico dessa dispensação é Gênesis capítulo 3, versículo 15. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, depois que o homem pecou. Depois que o homem peca, entra aí esta dispensação, ela vai da queda do homem, em Gênesis 3, até o dilúvio, em Gênesis 7. O tempo de duração foi de cerca de aproximadamente 1656 anos. O homem também falhou nesta dispensação, ao ponto de Deus planejar destruir a humanidade em consequência da corrupção e do gênero humano. O grande sinal escatológico dessa dispensação é a preservação do justo Noé e sua família em uma arca, do juízo divino aplicado sobre aquela geração rebelde. Esta é a segunda dispensação. Bom, vamos para a terceira dispensação. Terceira dispensação, este período também, dispensação da terceira dispensação, é a dispensação do antediluviano e a dispensação do governo humano. Dispensação, ela já vai do dilúvio até a chamada de Abraão e ela teve um tempo de duração de cerca de aproximadamente 428 anos. Nesta dispensação se deu a formação das primeiras nações existentes na Terra e começou a ser dividida. Tá bom? Em Gênesis 10:25 surgiram as organizações e sociedades e as primeiras principais civilizações, babilônica, assírio, egípcia, etc. Porém, o homem, mesmo após a advertência divina, voltou a falar e planejou a construção da Torre de Babel. O sinal escatológico deste período foi a liderança de Nimrod como um tipo de anticristo. Este foi o sinal escatológico. Agora, a quarta dispensação é a dispensação patriarcal, que ela está mais voltada a Abraão, Isaac, Jacó, esses 4 homens. Tá bom? Vamos ver aqui. Abraão, Isaac, Jacó. Essa dispensação durou cerca da chamada de Abraão em Gênesis 12, aqui, até a dispensação da lei no Monte Sinai, Êxodo 20. O tempo de duração foi cerca de 430 anos. Em cada dispensação ou época, Deus sempre preservou uma família ou linhagem, assim como no caso de Noé, sua família foram escolhida por Deus. Escolheu Abraão como única luz, ainda brilhava no meio dessa geração pós-diluviana. Esta dispensação leva o nome porque Deus mantinha a relação com os patriarcas das famílias piedosas como Abraão, Isaac e Jacó. Deixar isso aqui grande para poder chamar a atenção à dispensação patriarcal. Muito bom. Agora vamos, que é a dispensação da família. Eu vou colocar Abraão, Isaac e Jacó aqui separado ainda. Aqui levaria muito tempo até para falar um pouco. Abraão, Isaac e Jacó. Bom, um dia me fizeram uma pergunta sobre Abraão, Isaac e Jacó e eu respondi assim com muita simplicidade. Falou, como é que Deus tinha uma aliança de tornar Abraão uma grande nação e toda a geração, todos os filhos dele se casaram com mulheres e tiveram problemas para ter filhos. E Deus casa com uma mulher que é estéril, Isaac casa com outra estéril, Jacó acontece a mesma coisa.
Deus tem que realizar milagre em relação para que haja essa dispensação de homens com a mesma família. Agora, quando se fala em dispensação de lei, estamos falando agora da dispensação quinta, é a dispensação da lei. A dispensação, ela podemos dizer que não é brincadeira, não. Tá? A lei ela é muito mal interpretada por muitos teóricos. Essa dispensação durou na outorga da lei do Monte Sinai, em Êxodo 20, a morte de Jesus Cristo no Calvário. Esta é a dispensação da lei, tá bom? Durou cerca de 1445 anos aproximadamente. E essa lei teve o período teocrático, tá? E teve o período monárquico dentro deste período e o período gentílico, até chegar à sexta dispensação, que é a dispensação da graça ou do Espírito. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou entregar hoje muito conteúdo dessa disciplina, bom? Eu vou colocar aqui essa informação, vocês baixam, bom? Aí, tá aqui, cada período a ser trabalhado. Bom, agora vamos para a sétima dispensação, para a sexta dispensação, e na sétima eu vou dar oportunidade aqui para vocês comentarem um pouco. Sétima dispensação, dispensação da graça, ou dispensação, a sexta, né? A sexta dispensação. Essa dispensação aqui, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo, é linda. Dispensação da graça. Vamos ver. Essa dispensação teve início na inauguração da igreja. Essa dispensação ela foi fundada no início da igreja, no dia de Pentecostes, Atos 2. Essa dispensação ela teve início com o derramamento do Espírito Santo de poder, que culminou com a descida do Espírito Santo para guiar a sua igreja até o dia do arrebatamento, até hoje. Tá? Essa dispensação já dura quase 2000 anos. É importante você gravar isso aqui. A dispensação já dura quase 2000 anos. E a igreja está pregando que Jesus está voltando. O Espírito desce. Nós já estamos num período dispensacional de quase 2000 anos, que é na dispensação da graça. E, queridos irmãos, essa graça aqui, ou essa dispensação da graça, ou essa dispensação do Espírito, ela pode simbolizar muito. Por exemplo, uma porta que a qualquer hora e a qualquer momento essa porta vai se fechar. E quando a porta fechar, não dará mais tempo de pedir perdão, não dará mais tempo de absolutamente nada. Por exemplo, lembra quando Noé pregava que ia vir um dilúvio, iria vir um dilúvio, e ninguém acreditava. A geração não acreditava que viria um juízo sobre o pecado da humanidade. Igual essa geração, quase 2000 anos. E nós estamos pregando. Hoje a igreja parou de pregar sobre arrebatamento, porque na década de 70, 80, 90, a igreja, principalmente a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, ela cresceu muito pregando que a pregação era Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, que essa era a mensagem pregada por Daniel Begg, Gunavin, quando fundaram principalmente a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus vem. Então era essa a mensagem. Eu cresci ouvindo mensagens sobre o arrebatamento. Eu cresci ouvindo mensagens que Jesus vem a qualquer hora e a qualquer momento. E eu já estou com quase 30 anos na igreja, participando de comunhão, participando de eventos, e continuo ouvindo que Jesus vai vir a qualquer hora e a qualquer momento. Já fazem quase 2000 anos que nós estamos nesse período dispensacional. A igreja cresceu, só que hoje ela parou de pregar sobre arrebatamento. Você não ouve mais uma mensagem que te convença, te coloque aos pés do Calvário, porque a mensagem do arrebatamento, do grande tribunal, do tribunal do branco, do inferno, do estado intermediário dos mortos, é uma mensagem pesada. Então você tratar esses assuntos é pesado. Eu lembro-me, por exemplo, da arca que Noé pregava.
É verdade. Noé pregou arrependimento por cerca de 120 anos. E eu digo ainda, hein? Deus tinha pressa na destruição, hein? Na construção da arca, e ainda levou 120 anos. Mas tinha uma questão escatológica aí. De Matusalém, quando Matusalém viu que Matusalém foi o homem que mais viveu, tem um assunto escatológico aí em Matusalém muito forte, que o nome dele significa: quando morrerdes, isto será enviado. Quando Matusalém morreu, automaticamente o dilúvio veio. Pode ser coincidência? Pode. Mas o nome tem essa ideia. E o que era isso? O dilúvio sobre a terra. Bom, então eu olho para a porta e Noé pregava e as pessoas não acreditavam. Noé ensinava, pregava arrependimento e as pessoas não acreditavam. Então automaticamente eu olho para Noé e vejo Noé pregando. E o povo só começou a acreditar que viria chuva, igual a geração que nós estamos vivendo hoje. Quem é que vai acreditar que Jesus Cristo vai voltar? Agora, por causa da pandemia, dos problemas, o que está acontecendo no mundo, muita morte, familiares, as pessoas estão olhando para o céu, estão vendo os sinais acontecendo, estão olhando para a terra. Os sinais da volta de Cristo estão ali eminentes, as pessoas estão mais preocupadas, muita gente morrendo, as pessoas interessadas nesse assunto. Então, nós estamos nesse momento. Mas, eu digo para vocês, quando a porta fechou da arca, você imagina, a porta fechou, a água veio dos céus, dos oceanos, dos mares, dos rios que tivesse, debaixo, de cima, de onde tivesse água, veio água de tudo quanto é lugar. E agora, o que acontece? Porta fechada. A porta, para mim, aquela porta simboliza a graça hoje, que ela está se fechando, irmãos. E quando essa porta se fechar, a porta fechando-se, não vai adiantar bater. Jesus falou muito bem: eis que eu estou à porta e bato. A porta se fechou, meu amigo. Jesus é a porta. Se você bater hoje, ele abre. Mas se você bater depois que a igreja for arrebatada, aí o diálogo já é outro. Você vai ter que passar os horrores da grande tribulação. Então, eu olho para este período dispensacional, eu olho para este momento e encontro a arca fechada, a porta. Este momento da graça, a porta se fechando, batendo, e eles pedindo socorro, pedindo misericórdia, e a porta está fechada. Você imagina Noé e seus familiares lá dentro, ouvindo, querendo libertar aquelas pessoas, mas Deus só poupou os animais e a família de Noé. A porta se fechou. Acabou o tempo da graça. Pode bater. Noé, abre-nos a porta. A porta foi selada por dentro. Acabou. Fora. O Senhor fechou. Ele deu tempo para o arrependimento. Tá bom? Então, quando aquela arca foi subindo, meus irmãos, veio destruição sobre a terra. Essa porta, para mim, simboliza essa graça que estamos vivendo. A porta está se fechando. Quando ela se fechar, a igreja vai sair da terra. E os horrores do dilúvio, da grande tribulação, vai acontecer sobre a terra. Então, eu também vejo um simbolismo nas 5 loucas e 5 prudentes. Então, as loucas todas dormem, elas ouvem a voz. Eis aí o noivo. Elas levantam. A lamparina de 5 tinha acabado. Uma falou assim, as 5 pediram: empreste-me um pouquinho. Eu falei: não, nós não podemos. Vocês não vigiaram, não foram prudentes, sabiam que estavam esperando o noivo. A festa, ele chegaria a qualquer hora. Não se preparavam. O noivo veio. As 5 foram, entraram e a porta se fechou. A porta da graça, a oportunidade do arrependimento. Quando as outras 5 foram, compraram, voltaram com azeite, bateram na porta e pediram para entrar no banquete e foram renegados. Então, meus irmãos e meus amigos, alunos, ouvintes, esse momento de despertamento, de entendimento é muito importante. Estamos vivendo um momento em que as lamparinas estão se apagando, em que as pessoas vão sofrer quando a igreja for arrebatada a qualquer hora e a qualquer momento. Não terá horário marcado. O segredo é estar preparado para esse momento tão importante. E a última dispensação, a 7ª dispensação, é uma dispensação chamada milênio.
tá bom? Que é a sétima dispensação do reino milenial. Esse aqui é sensacional. O futuro rei da terra tá para chegar, gente. Essa é a sétima dispensação, que é a dispensação da plenitude do reino sobre a terra. O milênio será a sétima e a última dispensação, a plenitude dos tempos. Aqui temos as provas, os textos, tá bom? Então, a expressão milênio é 1000, ou seja, o reinado de 1000 anos sobre a terra. Então, dentro da nossa visão, vai acontecer ao arrebatamento, a igreja ao rápido, tá? Ela é arrebatada, os que ficaram vão ficar na grande tribulação, um período de 7 anos, dividido entre primeiros 7 anos e meio, aí entra em evidência os cavaleiros do Apocalipse, primeiro o cavaleiro branco, para depois entrar os outros 3 cavaleiros, e a tribulação, a grande tribulação, ela é dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio, porque os primeiros 3 anos e meio é dividido pela falsa paz simbolizada pelo cavalo branco do Apocalipse. Então, a grande tribulação mesmo somente é 3 anos e meio. E vai acontecer sobre a terra. As taças, as 7 taças, as sete trombetas da ira de Deus, os ais do Apocalipse, a morte será presa e haverá esses horrores, enquanto a igreja que foi arrebatada estará nas boldas do Cordeiro, no tribunal. Depois ela, enquanto está tendo a grande tribulação dos 7 anos e meio, a igreja arrebatada, 7 anos depois, a igreja desce, chamada revelação total, em corpo glorificado, e Jesus destrói a besta, o anticristo, o falso profeta, a trindade satânica, e implanta o seu reino milenar, o futuro rei da terra, o futuro rei da terra, Jesus Cristo. Nessa época, Jerusalém será o centro da adoração. Então, quando eu falo isso, eu fico feliz, contente, porque acreditar em algo assim tem que ser muito crente, porque antigamente acreditar em algo futuro, palpável, era um pouco difícil para mim. E eu não conseguia ver bases bíblicas até eu estudar teologia e através do estudo sistemático, como nós fazemos aqui, eu consegui um desenvolvimento melhor no entendimento das profecias bíblicas, bom? Bom, essa é a última, e o milênio, e só para deixar claro aqui para vocês, o milênio é 1000 anos sobre a Terra, tá bom? 1000 anos. Eu estou apenas falando mais rápido, mas cada dispensação dessa, futuramente vai ter uma série, eu vou fazer uma série sobre as 7 dispensações. Então, só sobre as 7 dispensações, eu vou fazer em 7 dias. Então, cada dispensação, eu vou trabalhar numa série de 7 dias. Então, cada dia eu vou trabalhar de 2 a 3 horas por dispensação. Aí eu vou trabalhar mais detalhes para fazer algo mais exegético, tá bom? Então, antes de nós entrarmos no assunto do estado intermediário dos mortos, esse assunto arrepia muitas pessoas porque não conhecem um assunto. Nós estamos às vezes tão fora de sintonia que não sabemos o que é o estado intermediário. Enquanto eu vou dar a oportunidade da fala de vocês, eu irei colocar aqui, ler um pouquinho a palavra de vocês e vocês me falem aí um pouquinho, tá bom? O que é estado intermediário dos mortos? E eu vou aqui falar um pouquinho da participação de vocês. Lá. Amém, Gessé, boa viagem, que Deus abençoe. Não é pregou arrependimento? Gessé, pastor Gilberto, peço licença, vou sair amanhã muito cedo, farei uma viagem de carro de 450 quilômetros, irei passar uns dias com a minha mãe, retorno para BH dia 24, a paz do Senhor a todos. Irmão Gessé, paz do Senhor, faça isso mesmo. Amanhã também eu vou estar com minha mamãe. Obrigado, muito obrigado mesmo.
Deus abençoe você. Aurélio Martins, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Esses serão os juízos na grande tribulação. Muito obrigado a todos, amigos, irmãos. Deus abençoe vocês pela audiência, tá bom? Obrigado mesmo. 1000 anos literal ou na vontade de Deus ou da Bíblia cita são dias de 1000 anos. Bom, boa. Na realidade são 1000 anos literal, tá bom? Porque aí senão a gente vai interpretar. Se não tiver cuidado, a gente também pode interpretar os dias da criação como cada dia de 1000 anos. Então não seria 7 dias de criação, seria 7000 anos que levou a criação, 7 dias da criação, ou 6 dias da criação, né? Então seria 6000 dias. Muito bom. O que é o estado intermediário dos mortos? Nessa época, no milênio, existirá a teocracia. Deus vai estar reinando. A terra vai estar restaurada. Glória a Deus. O que é o estado intermediário dos mortos? Agora vamos falar sobre esse assunto. O que é estado intermediário dos mortos? Vamos lá? Ver se vocês comentam aí, senão eu vou ter que o governo de Deus. Bom, o que é o estado intermediário dos mortos? Vamos ver aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso. Bom, muito bom. Vamos lá. Existem várias linhas racionais como o estado de sono. Não, o estado de sono é uma linha que não é aceita dentro da nossa linha mais tradicional e clássica, tá bom? Mas não impede em salvação. A fase existente entre morte boa, boa, Roberta. Deixa eu colocar aqui. A Roberta comentou que é a fase. É uma boa definição mesmo. Desculpa. Mil perdões. Bom, ela fala que a fase é a fase existente entre a morte e a ressurreição do corpo físico. Boa. Entender isso é muito bom. O sono da alma é uma doutrina antibíblica. Não tem tanta sustentação. Bom, o que vem a ser? Então, deixe-me já colocar aqui para você por definição. Peraí. Vou colocar aqui mais uma vez. Desculpa, gente. Agora eu vou aproveitar os comentários de vocês dois. Eu vou mostrar aqui, por exemplo. Bom, então, sabemos que a morte é a separação da alma do corpo, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível dos mortos. Então, fica claro aqui. Então, isso aqui é morte, tá bom? Então, significa deixar este tabernáculo. É Deus pedindo a alma. É tornar ao pó. É descer ao silêncio. É expirar. É ser congregado a seu povo, etc. Porém, aqui... Porém, o chamado estado intermediário dos mortos é um período correspondente entre o falecimento do indivíduo até a sua ressurreição dos. Tá bom? Esse é o mortos, esse é o período. Agora nós temos a posição geográfica, que é dos mortos, que é o Sheol, o Hades. Vou ver aqui um pouco sobre esse assunto. Nós vamos verificar. Não dá para falar muito, mas a palavra Sheol no Antigo Testamento equivale à mesma palavra Hades no Novo Testamento e é de origem grega. Nomes estes que se designam ao lugar das almas dos mortos. Esse é o Sheol no Antigo Testamento. Então, todos que morriam no Antigo Testamento, tanto justos como injustos, tá? Iam para o mesmo lugar, mas em lugares separados. Todos morriam e iam para o Sheol, tá bom? Todos morriam e iam para o Sheol. Só que no Sheol tinha uma separação entre quem morria e era justo iam para o chamado seio de Abraão, que ficavam os crentes, a linguagem de hoje, que ficavam os crentes no chamado seio de Abraão. Isso nós vamos encontrar na parábola do rico e de Lázaro, tá bom? Agora, por exemplo, eu formatei há alguns anos atrás. A melhor forma da divisão é você colocar eu vou ver se eu consigo aqui fazer isso aqui para vocês. Como que isso funciona na prática lá
se eu fosse desenhar, se eu tivesse na lousa, eu ia fazer isso, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ah, não veio. Se eu tivesse uma lousa, eu ia fazer isso aqui, ó. Se eu tivesse uma lousa, não vou conseguir. Deixa eu ver. Eu consigo apresentar. Não vou conseguir. Deixa eu ver o que eu consigo aqui agora. Consegui. Ótimo. Se tivesse uma lousa, eu desenharia isso aqui para você. Deus do céu, tá? Então, ok, ficou. O Hades fica aqui representando esse círculo. E dentro desse círculo eu coloquei o seio de Abraão. O Hades é o lugar dos injustos, os não salvos no Novo Testamento. Então, todos que não eram salvos iam para lá. Mas e os que praticavam as boas obras? E os que morreram justos? Eles também iam para o Hades. Só que existia uma separação do Hades com o seio de Abraão, que é chamado de paraíso. Era separado, mas era dentro do mesmo lugar. Os justos estavam aguardando a ressurreição. Por isso que existe duas ressurreições. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos injustos que estão ainda hoje no Hades. Tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Tá bom? Então isso tem que ficar muito claro. Tá bom? Porque aí, para continuarmos esse assunto, tem que ficar claro esse o estado do lugar, do ambiente. Agora, depois da morte de Cristo, que ele leva cativo o cativeiro, ele tira o paraíso do Hades e leva para o terceiro céu, embaixo do altar de Cristo. Hoje está totalmente separado. Quem morre justificado pelo sangue de Cristo. Quem morre justificado pelo sangue de Cristo não vai mais para o Hades, vai para o seio de Abraão, que é embaixo do altar de Cristo, no céu. Bom, eu vou mostrar isso para vocês. E quem morre injusto vai para o Hades, aguardando. Gente, deixa eu falar uma coisa importante aqui para vocês. Quem morre e vai para o Hades não tem mais salvação. Morreu e foi para o Hades, não tem mais salvação. Porque a ressurreição é para o julgamento final. A segunda ressurreição, a primeira ressurreição, ela acontece no arrebatamento. A primeira ressurreição só para quem está no paraíso. É o arrebatamento. A segunda ressurreição, ela vai acontecer depois do milênio. Olha quanto tempo já se passou. Aconteceu o arrebatamento, 7 anos passam de grande tribulação, depois 1000 anos de milênio, e depois acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição de todos, grandes e pequenos, do grande tribunal, que é do juízo final. E todos vão ser julgados pelas obras que realizaram aqui na terra. E os livros serão abertos e todos serão julgados conforme o que está escrito nos livros. Esse julgamento aí não é para dizer se a pessoa está certa ou errada. Caiu lá, não tem. Ela é só para sentenciar. Porque Jesus ali não será mais advogado. Jesus será juiz. Aí, tá bom? Então, temos que observar bem, tá bom? Entender essa questão do Hades. Então, eu vou colocar essa observação aqui para vocês, porque eu levei, na época, um pouco de tempo eu fiquei confuso em entender essa questão de hoje todo o Hades, quem morre vai para o Hades e quem não morria ia para o seio de Abraão, e hoje essa separação com a vinda de Cristo, entendeu? Então, o Cordeiro de Deus, ele faz o que? Ele elimina o pecado do mundo e automaticamente hoje todos que morrem vão para o paraíso, que não está mais no Hades, porque Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele levou cativo o cativeiro, tá bom? Após a ressurreição de Jesus, conforme Efésios 4, 8 e 10, dá a entender que o Hades ficava realmente nas partes mais inferiores da terra, onde Jesus, ao morrer, desce essa região e transportou Abraão, Isaac, Jacó e todos que estavam cativos na região e levou transferido para o
paraíso. Olha aqui, ó, terceiro céu, que fica embaixo do altar de Deus. É isso aqui. E quando eu entendi isso daqui, essa sistematização da teologia sistemática, eu comecei a ler um texto e a compreender essa ordem, lógicas de acontecimento. Agora, eu precisei entender sobre uma questão, antes de entender arrebatamento, eu precisei entender essa questão vou liberar hoje conhecimento para vocês aqui, peraí, de céu. A Bíblia fala de 3 céus. Então, eu precisei entender porque se o texto aqui, ele está mencionando, por exemplo, se o texto está dizendo, deixando entender que, ó, aqui, esse texto é importante para a compreensão. Se esse texto deixa a entender que Jesus transferiu para o terceiro céu, aqui, aonde é esse terceiro céu? Onde fica ele? Onde ele fica? Esse terceiro céu fica aqui, ó, embaixo do altar de Deus. Aqui a base bíblica. Aí você vai entender, permita-me, esta fala, mas aí você vai entender melhor essa imagem aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo pegar ela aqui só nesse tamanho, ó, aí você vai entender melhor essa imagem. Você vai entender melhor essa imagem aqui. Deixa eu ver aqui se ela vai dar, se eu vou conseguir mostrar. Não, eu vou colocar, sabe o que eu vou fazer? Para mim tentar explicar ela, eu vou ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês sobre o terceiro céu. Terceiro céu embaixo do altar de Cristo, altar de Deus. Vamos lá. Terceiro céu, se eu acho alguma imagem. Não tem uma imagem para me mostrar essa ilustração. Bom, não tem. Pena, tem tanta coisa e não tem isso. Tudo bem, não tem problema. Tem muita heresia aqui, mas altar com... Aqui tem bem definido, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Bom, por exemplo, aqui dá para mostrar alguma coisa aqui, né? Por exemplo, ó, a igreja, aqui tem o Calvário, a igreja aqui, ela é arrebatada, vai seguindo aí, tá bom? Vai sendo arrebatada. E aqui é o trono de Deus. Aí aqui seria a ideia, onde está, nesse quadro aqui, o altar, onde está no céu de Deus, no terceiro céu, onde está o paraíso. Então, biblicamente falando, dentro desse aspecto, as pessoas, quem é salvo, já está no céu, aguardando o toque da trombeta para receber um corpo glorificado para a consumação eterna. Então, aqui nós temos, a Bíblia fala de 3 céus. Vamos ver, vou mostrar para você aqui. Vamos ver o que é. Vamos falar. Aqui, ó. Primeiro céu é Uranus. Este nome é dado ao que chamamos de primeiro céu. É o céu inferior, que também é conhecido como céu atmosférico, que Jesus chamou extremidade dos céus. O segundo céu é o céu mesorâneo. Este é o nome dado que damos ao céu intermediário, conhecido também como céu estelar, planetário também, céu astronômico, que a Bíblia chama de alturas. E o terceiro céu, vou até colocar aqui grande, tá? Que este aqui é o céu eporâneo. Esse nome que damos ao céu superior, que a Bíblia chama de terceiro céu, conforme está escrito em 2 Coríntios 12:2, céu dos céus, sendo este o lugar da habitação de Deus, conforme o texto bíblico de 2 Crônicas 6:12, Salmo 123:1. Portanto, o caminho da vida é para cima, paraíso, e o fim que se desvie do inferno, Hades, que é para baixo, Provérbios 15:24. Tá? Então, dá uma ênfase aqui nesse assunto. Bom, vamos ver o que é que nós temos. Deus abençoe a todos os alunos. Eu vou agradecer a vocês, vou finalizar com arrebatamento, tá bom? Tem muitos assuntos,
tem uma ordem aqui de assuntos que eu vou comentar, vou agradecer aqui, vou fazer aqui as considerações finais para nós finalizarmos 1 hora. Mas olha, vocês acompanhando até agora, Deus abençoe. Sobre a parábola é apenas uma fábula, é uma história, tá bom? A parábola é uma forma ilustrativa para representar os dois lugares. Aurélio, exatamente. Ele foi... Não, aí é outra referência. Ele desceu